Olá, olá, seja muito bem-vinda à sessão de hoje e a gente vai falar do seu medo de ir ao médico, ou você ou algum parente, amigo, e essa é uma situação que está mais presente do que a gente possa imaginar. No vídeo passado eu falei sobre o medo de dentista, e aí uma pessoa muito querida fez um pedido de socorro. No caso dela, ela tem muito medo de passar com o médico, de fazer um exame, até o pensar em fazer a medição da pressão já faz com que ela se sinta paralisada. Infelizmente, esse tipo de situação, ela tira do sério a pessoa. Ela deixa a pessoa numa qualidade de vida bem limitada. Ah, a tecnologia, ela avança cada vez mais. Então, a possibilidade da gente saber se realmente está tudo bem com a gente, se como é que está o nível de saúde, se tem a possibilidade de você estar prestes a adoecer, justamente para evitar o adoecimento. A tecnologia é maravilhosa, então tem tantos exames que vão poder te ajudar a detectar isso e cada vez exames menos invasivos, menos doloridos. Mas a depender do seu histórico de vida, a gente consegue mapear aqui algumas das possibilidades para você ter estes medos. Então, eu anotei aqui 6 possibilidades. E o que é que você vai fazer com estas informações? Vai anotar. Primeira coisa, vai prestar atenção. Se você puder anotar, anote, porque o próximo vídeo eu vou fazer uma rodada de EFT, que é uma das técnicas que eu utilizo aqui no consultório. Uma das minhas especialidades é em trauma. E bem antes de eu me especializar nisso, eu já trabalhava, já atendia pessoas com infinitos medos, com infinitas fobias. E essas danadas, elas são difíceis de lidar. É difícil de acabar com uma fobia, a não ser que você esteja guiado e acompanhado com ferramentas importantes. Eu já te antecipo aqui a importância de, se você percebe que está limitado no seu dia a dia, a sua qualidade de vida está cambaleante, porque você não consegue ir ao médico ou ir ao dentista, não importa qual seja a sua fobia, tem limitações graves, importantes, seria muito importante aqui você considerar a ida a um profissional, a um terapeuta. Pode ser psicólogo, pode ser. Quando a gente fala de terapia, não necessariamente você vai passar com um psicólogo, tá? Agora, que é importante você ir a um profissional qualificado para te ajudar, é. Tem muita coisa que a gente consegue resolver sozinho com boas leituras, compreendendo e aprofundando nos conhecimentos com algumas técnicas, com algumas ferramentas, é que tem algumas questões que sozinho a gente não alcança. Ou mesmo que sozinho você possa trabalhar, vamos prever aqui o futuro. Se você trabalhar de modo compromissado, pode ser que daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, você tenha conseguido realmente resolver os seus problemas. É uma questão de cálculo. O que significa você ficar 1, 2, 3 anos sozinho tentando resolver algumas questões? Tem questões na vida da gente que elas são urgentes. Quando você acessa um profissional, você ganha tempo. Mas vamos lá, eu vou começar aqui com a primeira possibilidade, que para mim ela é central, via de regra, ela está envolvida nesse medo, tem a ver com experiências traumáticas. E podem ter sido experiências traumáticas diretamente com você, ou indireta. Pode ser que você tenha vivenciado uma situação de maus tratos num hospital com algum médico. Pode ser que, independente de ter tido maus tratos, pode ter sido uma consulta com muito respeito, inclusive, mas pode ter tido muita dor, pode ter tido muito susto, mesmo sem ter dor, pode ter tido muito medo. E quando a gente fala de traumas, nem sempre é óbvio que aconteceu uma situação traumática.
muitos dos traumas, eles passam batido para quem está acompanhando e para quem está vivenciando. A gente não se dá conta da gravidade da situação. Então, muitas vezes a gente não se dá conta do trauma. A gente tenta lembrar, será que aconteceu alguma coisa grave, alguma coisa marcante? E a gente não se lembra. E aí é lá na sessão de terapia que a gente consegue resgatar isso. Ou com a ferramenta, né, que eu utilizo e que eu te convido a fazer aqui no canal, eu tenho falado muito de duas ferramentas. Uma ferramenta é a meditação. Quando você consegue colocar na sua vida pelo menos 5 minutos diários de meditação, de atenção plena, não é qualquer meditação. Pode ser, não é incomum, que durante a meditação venham insights. E se a gente está falando de medo de ir ao médico, medo de ir fazer o exame, e você está fazendo as suas meditações com constância, no que está presente na sua mente, meu Deus, eu tenho que ir no médico, amanhã é a consulta, daqui uma semana eu vou fazer o exame. Isso está presente na sua mente. Você esteja percebendo a todo instante ou não, ela está lá. E aí, quando você se senta para fazer a meditação, vários insights podem aparecer. E o que é que você vai fazer com estes insights? Vai anotar para não perder. E aí você vai trabalhá-los com o EFT. Eu tenho um curso aqui no canal, se você quiser acessar o curso, e vai ter o link aqui em algum lugar na descrição, no comentário fixado. Se você não quiser comprar o curso, você procura no Google, trata de aprender, e a partir do próximo vídeo eu vou começar a ensinar um pouco melhor, a dar um pouco mais de detalhes sobre essa ferramenta, porque ela é simples e ela é espetacular. Vale a pena tê-la como sua companheira do cotidiano. Então, assim que você detectou, teve algum trauma, teve alguma lembrança, você pode levar essa lembrança para trabalhar com o EFT. E no que eu estou falando aqui dos traumas, esses traumas, eles podem ter sido gerados por alguma experiência indireta, com a tua mãe, teu pai, teu irmão, algum coleguinha, você estava na rua e presenciou alguma situação, você estava na fila de espera do hospital e presenciou uma situação de alguém que chegou passando mal, enfim, estas situações, lembrando, você pode ter consciência delas ou não, mas é importante não descartar esta possibilidade. Então, a partir daqui, tarefa para você. Para e dá uma pensada, tenta reacessar aí o seu histórico, as suas lembranças. Será que você tem alguma lembrança de situações assim? Ah, no que eu falo de trauma, eu costumo levar, esse convite, querer levá-lo para a infância. Tenta lembrar das memórias de infância, porque lá tudo se intensifica. As crianças, elas têm poucos recursos para fazer um bom reequilíbrio emocional. Elas não sabem como se proteger. Tudo é muito imenso. Então, a possibilidade do que uma criança vivenciou se transformar num trauma grande, como se a gente ainda fosse uma criancinha, indefesa. Então, quando a gente trabalha esses traumas, as coisas mudam muito rápidas. Mas é claro, isso vai valer para todas as etapas da vida. Aí o que acontece? Quando a gente vai crescendo, né? É adolescente, entra na vida adulta, a gente tem mais recurso emocional. Então, os pequenos traumazinhos, esses pequenos acontecimentos, eles podem não te impactar tanto quanto lá na infância. No entanto, quando acontece algo muito explícito, um grande susto, algo disruptivo no seu cotidiano, sim, pode gerar traumas, sim, mesmo depois de grande, né? Uma outra possibilidade, já dá uma verificada, e a partir daqui tudo que eu vou falar pode estar relacionado com os traumas, tá? Mas independente disso, verifica o teu medo de adoecer. Tem gente que não pensa nisso, passa a vida toda aí quando alguém falou algo, quando percebeu algum sintoma no corpo, quando fez um exame que detectou um adoecimento, a pessoa se depara com isso, mas nunca para pensar isso. Agora, tem pessoas, esse é o tema central da vida dela, o medo de adoecer. Ah,
Quando a gente fala disso, tem muito a ver com a perda do controle, o medo de perder o controle. Então, geralmente são pessoas que têm um padrão mais rígido, tem um modo muito previsível de fazer as coisas. É tudo muito pré-estabelecido para nunca perder o controle. É a pessoa que costuma tomar as decisões, que realmente tem as rédeas da vida ali. Se perde as rédeas em algum momento, já fica muito desesperado. Então, ir ao médico é algo que sai completamente do controle, né? E a gente não vai no médico, via de regra, porque poderia ser, né? Para saber se está tudo ok, né, com a saúde. Geralmente a gente vai no médico porque já tem a desconfiança de alguma coisa. Então é quase como se fosse em um oráculo do mal, sendo que não, né? A gente não vai no médico para saber você vai morrer amanhã. A gente vai no médico para saber, e aí, como é que tá? Tem a possibilidade de eu não estar totalmente bem, certo? Me conta que eu quero saber e eu quero dar o melhor, para ter a melhor saúde aqui. Mas para estas pessoas que precisam ter o controle, para elas é algo que mexe. Então, verifica aí o quanto que você está nesse grupinho que precisa controlar e de 0 a 10, vamos começar a medir isso aqui, para a gente ir lá para o próximo vídeo e mandar ver nessa técnica. De 0 a 10, qual é o seu medo de adoecer? Aqui eu já vou emendar como o terceiro ponto, que é o medo da morte. Nós vivemos numa sociedade que não fala da morte de modo algum, mas as pessoas morrem, você sabia? Todo mundo morre. E a gente não tem controle mesmo, sabia? E a gente, por não conseguir conversar sobre isso, é um verdadeiro tabu. E as pessoas não querem falar sobre isso. Só que quando você pensa em ir ao médico, se tem a possibilidade de ter um adoecimento, automaticamente morte, certo? Então, não. Não deveria ser assim, não. Mas tudo que é tabu, tudo que a gente não fala sobre, se tem algum medinho, a possibilidade dele virar um super medo, uma fobia, é grande. Então, dá uma pensada nisso. Quando você tenta elaborar sobre este tema da morte, como que isso ressoa para você? Se a gente leva em consideração que todo mundo vai morrer, então isso serve para os nossos parentes, certo? Isso serve para os nossos amigos. Isso serve para a gente. Não dá para saber quem que vai morrer primeiro, mas a gente vai morrer, é um fato. E se você tem dificuldade de falar sobre esse tema, se você está com dificuldade só de me escutar neste tema, anota isso e trata de trabalhar com o EFT depois. Isso precisa ser trabalhado. A meditação, que eu falo bastante aqui, né, do mindfulness, da meditação de atenção plena, quando a gente quando a gente entra para dentro, quando a gente olha para a nossa caverna, quando a gente olha para as nossas sombras, a gente perde total controle. Essa é uma das propostas. É só observar. Então, se tá frio, não vai se cobrir. Se tá calor, não vai ficar se abanando. Se está coçando, a ideia não é ficar se coçando. Observe as sensações. Aceite o desafio de perder o controle só um pouquinho. Esse treino, ele é tão maravilhoso que muitas vezes é quando a gente fica adoecido, que aí a gente perde um pouco as nossas capacidades, né? Às vezes tem que ficar de cama, às vezes não consegue mastigar direito, se é uma gripe, se é uma infecção no trato respiratório, não consegue engolir direito, não consegue falar, dependendo, pode dar uma diarreia, a gente perde controle. E isso costuma deixar a gente sem chão, porque a gente não aceita perder o controle nunca. Quando a gente vai para essa meditação, é um pouquinho disso que a gente treina. Então, é um pouquinho de ganhar coragem que a gente treina. E tem uma linha que vai dizer que quando a gente treina essa meditação, na verdade, é como se a gente estivesse se preparando para a morte. Porque quando a gente, por não ter opção, a gente abre mão de tudo. E que de verdade é quando a gente se prepara para a morte que a gente está pronto para a vida. Fora isso, a gente vive no medo, mesmo que a gente não perceba. Então, reflete sobre isso, de 0 a 10, quanto te afeta o medo da morte?
Anota isso. Mesmo que a gente não trabalhe isso, mesmo que você não trabalhe isso ali no próximo vídeo, isso é um trabalho para a vida. Anota isso e trata de não perder essa anotação. É claro, eu estou falando para anotar, mas pode ser uma anotação mental também, tá? O quarto ponto, o medo da contaminação. Tá ligado com medo de adoecer? Sim. Com medo de morrer? Sim. Mas tem muita gente que tem medo de adoecer, de morrer, mas não fica pensando em se contaminar. Não fica, não tem esse pensamento presente. Então já dá uma avaliada. Você tem esse medo? Quando você pensa em ir ao médico, quando você pensa em fazer um exame, te arrepia, te incomoda essa possibilidade de se contaminar? Porque se sim, anota. E de 0 a 10, quanto? Uma quinta possibilidade é a convivência. A gente se contamina pela ansiedade alheia. Tem algumas famílias, o ambiente familiar, ele é meio caótico, catastrófico quando se fala de adoecimento. Dia desses, a minha filhinha vomitou. Ela veio da escola e aí disseram, né, na escolinha dela que tinha uma virose passeando por lá e podia ser que as crianças apresentassem sintoma de diarreia, de vômito. E a minha, na vinda da escolinha para casa, já apresentou, né? Já vomitou. E a avó dela comentou, né? Ela é muito tranquila, né? Ela vomita e ela fica muito tranquila. Tem criança que fica bem desesperada, né? E eu achei curioso essa fala, porque as crianças não ficam desesperadas com essas coisas, a não ser que a família esteja desesperada com essas coisas. E via de regra, a gente vê alguém passando mal, um sanguinho que escorre no nariz, porque às vezes rompe um vaso, né? Geralmente você só dá uma apertadinha assim, pode ser que esteja o dia muito quente, ou enfim, alguma coisa, dá uma apertadinha, né, o suficiente para a veiazinha se recuperar e pronto, o sangue para de escorrer. Mas a gente vê, a gente já fica desesperado. A pessoa não sabe, nem sabe que tem um sanguinho saindo ali, mas todo mundo já está mostrando que o caos está acontecendo. Vê a pessoa vomitando, todo mundo, meu Deus, às vezes grita, sai correndo. Gente, é só uma comidinha que estava dentro que precisou ser colocado para fora. É delicado? Não é, né? Às vezes tem sons, tem um gemidinho, né? Os sons, os gemidinhos, eles fazem parte da vida, eles fazem parte, é para você não ter controle mesmo. E não era para ser desesperador. Eu mesma depois fiquei brincando com a minha filhinha, né? Como é que faz a barriguinha? Assim, e a gente ficou brincando, né? Como que é quando a gente vomitou? E ela ria. Isso foi no dia em que ela vomitou. Então, quando a gente cresce em um ambiente onde tem muita ansiedade e os sinais de qualquer sintoma que seja, ele é visto com pavor, com um desespero, a criança associa, é claro que sim. Então, muito possivelmente, essa criança vai se transformar num adulto sofredor de iatrofobia, né? Essa fobia dos médicos, essa fobia do dentista, essa fobia de fazer um exame. Então, verifica como é a sua família. E já bota aí de 0 a 10, né? Qual o índice de ansiedade dentro da sua família. E anota, se não anotar no papel, anota na cabeça. Nota mental. E o sexto aqui, pode ser que você tenha passado na infância ou já na vida adulta por exames bem incômodos. Estou sendo gentil aqui, porque se você realmente sofre, né, se você tem uma certa fobia, pode ser que esses exames eles tenham sido muito demorados, pode ser que você tenha passado mal. Às vezes a pessoa vai para um exame e ela não está preparada para demora. Aí ela passa fome, tem que ir em jejum, aí ela começa a passar fome, aí cai a pressão, pode ser que tenha desmaiado, pode ser que estivesse com uma série de problemas para ser resolvidos e na cabeça tudo começa a se misturar e aí vai para o exame. Pode ser que tenha sido dolorido, pode ser que tenha sido maltratada, destratada. Então, estas experiências, elas fazem com que a pessoa, principalmente dependendo do momento da vida da pessoa, isso pode ser definitivo para ela não querer voltar. É muita vulnerabilidade e a gente precisa se sentir fortalecido.
A gente precisa se sentir seguro. E aí, se estas situações representam insegurança para você, o teu cérebro te coloca no modo de luta ou fuga, né? Ou você vai brigar com o médico, vai brigar com o enfermeiro, já chega super arrogante, ou você nem vai, você foge, você evita, né? Então, estes aqui são alguns dos motivos, podem ter outros motivos também, é claro, mas eu te convido para fazer esta reflexão. E aí fica a pergunta final: por que você acha que tem medo? E anota isso. Com o EFT, que é uma das técnicas que eu utilizo na clínica, a gente entra nos motivos, a gente entra nas aparências, daquilo que a gente consegue enxergar. E é uma técnica que você vai trabalhando o seu psíquico, os seus pensamentos, vai trabalhando as suas emoções, vai trabalhando onde você sente no seu corpo. Às vezes a gente não acessa os motivos, a mente não entrega para a gente. Às vezes a gente não consegue dizer como é que a gente está se sentindo, se é ansiedade, se é medo, se é desespero, se é fobia, mas muitas vezes a gente percebe no corpo. O coração apertado, os músculos super tensos ou super moles, eu não tenho nem capacidade de levantar. Enfim, fique muito atenta nisso, faça essa reflexão e a gente vai se ver no próximo vídeo. Lá a gente vai trabalhar um pouco dessa ansiedade e esse medo das consultas dos médicos, mas o que a gente vai aprender vai servir para a ansiedade, seja relacionado ao que for. Então, se você está aí nessa caminhada de autoconhecimento, de fortalecimento, tá convidado. A gente se vê lá. Enquanto isso, se você puder curtir, eu agradeço e se inscreve no canal, porque a gente precisa atingir aí 1000 inscritos. Tudo de bom para você? A gente se vê no próximo.